Evangelho de João, capítulo 9. Sexto milagre de Jesus registrado pelo evangelista João. Hoje nós temos um desafio gigantesco, tá? E eu conto com a sua ajuda, porque o texto é todo o capítulo. Então nós temos aí um trecho grande para vencermos hoje, e eu sei que você não se importará de participar de uma vigília hoje. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, nós fazemos uma boa vigília. Não é isso não, irmãos. Mas é verdade que nós vamos meditar em todo o capítulo. Nós já temos meditado no Evangelho de João. Se você tem acompanhado os sermões anteriores, você já sabe disso. Nós temos meditado debaixo de um tema. Qual é o tema? Os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Hoje nós vamos para o 6º milagre, quando Jesus vai curar um cego de nascença. E eu vou ler os 7 primeiros versículos, que nos dizem assim, João 9, de 1 a 7. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Amém. Imagine a cena. Jesus caminhando com os discípulos. Jesus tinha um ministério itinerante, ia de um lado para o outro, de uma aldeia para outra, de uma cidade para outra. E eles passam perto, e tem um cego, possivelmente mendicante, um pedinte, e os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, uma pergunta teológica. Ele é um cego, e ele era conhecido, esse cego era um cego conhecido, e a pergunta é, ele é cego por algum pecado, por algum erro que ele tenha cometido, ou ele é cego porque os pais dele cometeram algum tipo de erro ou pecado e ele foi amaldiçoado? Essa é a pergunta dos discípulos. E ela reflete o entendimento daqueles dias a respeito desse assunto. A doença física, ela era sempre relacionada ao pecado. Fosse da própria pessoa, fosse de gerações anteriores, uma maldição hereditária. Quando a pessoa tinha uma limitação desde o seu nascimento, isso aumentava, aprofundava ainda mais a questão. E a pergunta e a curiosidade dos discípulos é essa. Eles especulam o motivo porque aquele cego era o motivo da cegueira daquele homem. Eles querem saber a causa da cegueira. Mas Jesus, quando responde aos discípulos, não dá muita bola para isso, apesar de respondê-los. Jesus diz, nem uma coisa nem outra. Não é nem por causa dos pecados dele, e também não é pelos pecados dos pais dele. E Jesus sai da reflexão sobre a causa e os conduz para uma outra reflexão, o propósito daquele sofrimento. Ao invés de continuar permitindo uma especulação sobre as causas do sofrimento daquele homem, ou da limitação daquele homem, Jesus responde, nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que, motivo, propósito, o poder de Deus se manifeste nele.
Não são poucas as vezes que eu e você especulamos, temos perguntas, nossa mente inquieta. E, em última análise, toda doença, ela é fruto de pecado, sim. Do pecado lá de Adão. Se Adão não tivesse pecado, ninguém ficava doente. De fato, há uma relação entre doença, seja ela qual for, limitação física, seja ela qual for, com o pecado, mas não o da própria pessoa necessariamente, não muito menos o de uma outra pessoa. A Bíblia é muito clara nisso, em que Deus não imputa o pecado de uma pessoa, a consequência desse pecado, a uma outra pessoa. Mas a Bíblia é bem clara de que quando Adão pecou, a maldição entrou no mundo. Você imagina Adão doente? Não, antes do pecado não era possível ele ficar doente. Em última análise, está lá em Adão. E é muito difícil ter resposta para algumas perguntas. É interessante também falarmos sobre isso. A resposta que o Senhor dá elimina as duas coisas. Eles estavam errados nos dois chutes que eles deram. Não era por causa do pecado do próprio e não era por causa do pecado dos seus pais. Então era por causa de quê? Jesus vai revelar isso um pouco mais adiante, mas Jesus diz, olha, o propósito é a glória de Deus. Quantas vezes nós refletimos apenas como os discípulos refletiram, mas por que isso? Por que isso na minha vida? Eu não mereço isso, eu não merecia isso. Ou a vida de alguém que nós amamos, mas por que isso aconteceu com ele? Por que isso aconteceu com ela? Por que isso aconteceu com aquela pessoa, por outro, por outro, por outra? Essa reflexão dos discípulos, nós temos reflexões semelhantes muitas vezes. Mas o texto nos chama a atenção para uma reflexão que tem mais valor, é qual o propósito do sofrimento? Para onde, no meio desse sofrimento, o que Deus vai fazer e como Deus vai agir? E o que Deus tem para aquela circunstância de sofrimento? Ele avança na conversa e diz assim, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas. Ao invés dele ficar fazendo uma análise teológica do sujeito, da causa da cegueira daquele homem, ele praticamente diz assim, vamos parar de especular sobre coisas que nós não temos controle algum e vamos, de alguma forma, agir em benefício dele. Os discípulos queriam especular sobre, Jesus quer abençoar a pessoa. E o que ele faz? Ele faz uma lama, um lodo, uma lama, com saliva e terra, aplica aos olhos do cego, manda o cego se banhar num tanque, numa piscina, chamada Siloé. O cego obedece, vai, e ao banhar-se é curado do seu mal, da sua cegueira. Nessa altura, Jesus já era... Os líderes religiosos, em especial os fariseus, estavam à procura de colocar Jesus numa situação difícil, numa saia justa, de desacreditar, de tirar a credibilidade de Jesus. Eu não vou fazer isso hoje, o texto já é muito grande, mas quando a gente lê o capítulo 8, por exemplo, vocês conhecem a passagem, o capítulo 8 é quando narra uma mulher que foi pega em adultério sendo levada a Jesus para Jesus dar um veredito sobre a situação da mulher. Quem levou? Esse mesmo pessoal que queria ver Jesus nas cordas, queria tirar a credibilidade de Jesus. Ao responder, Jesus, ao mesmo tempo, abençoa a vida daquela mulher, perdoando os pecados, encoraja a mulher a uma mudança de vida e humilha a sabedoria de todos aqueles religiosos. Que a começar do mais velho, um a um, vai saindo da presença até que fique só a mulher. E aí nós
Isso é no capítulo 8. Agora, no capítulo 9, isso vai tomar ainda uma forma maior, e a cura desse cego e a glorificação de Deus tem a ver com isso. E eu quero mostrar isso para vocês. Jesus dá ordem ao cego, o cego vai, se lava no tanque de Siloé e volta enxergando. A partir do verso 8, de 8 a 12, nós temos o seguinte: seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei, agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Agora é a repercussão da cura. Ele não foi curado? Foi curado, e agora começa a repercutir a cura dele entre as pessoas. E alguns duvidando: não, ele é parecido com aquele cara, mas não é aquele cara é cego de nascença, não pode ser ele. Não, é ele mesmo, não é. Vão e perguntam para ele, falam: sim, sou eu. Mas o que aconteceu? E ele explica certinho o que tinha acontecido. E ele se refere a Jesus como um homem chamado Jesus. Isso é muito importante nesse texto, e eu quero chamar a atenção para isso, porque haverá um processo de Deus na vida desse homem que vai muito além da cura física, do que abrir os seus olhos, do que dar a ele visão. Ele vai enxergar quem é Jesus, que inicialmente é um homem que passou lodo, lama nos olhos dele e o mandou mergulhar em Siloé. Ele foi curado. Um homem, Jesus. Onde ele está? Não sei. É interessante que é difícil, esse texto é revelador nisso. Como que a obra de Deus na vida de alguém é difícil de ser aceita, né? Nem olhando a pessoa e a pessoa dizendo que tinha sido curado, ainda há ceticismo, ainda há incredulidade. Há uma resistência a exaltar, glorificar, bendizer. Há uma resistência a reconhecer a grandeza desse Deus. O texto avança, e a partir do versículo 13, o texto nos diz assim: então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Jesus não era fácil, irmãos. Olha o dia que Jesus foi fazer isso. Tinha a semana inteira para fazer, gente. Faz no outro dia. Não servia para Jesus. Por que não servia? Porque além de curar o cego, Jesus queria confrontar uma estrutura religiosa que não cumpria os propósitos de Deus. Ele poderia ter curado o cego em qualquer dia, mas ao fazê-lo no sábado, Jesus quer realçar isso, Jesus quer revelar isso. Que aquele arcabouço, aquela treliça religiosa daqueles dias havia muito se desviado do propósito do Senhor. Eu tenho dito isso aqui reiteradas vezes, irmãos. E o convite que eu fiz agora há pouco para nós nos reunirmos aqui pela manhã aos domingos tem a ver com isso. Porque nós somos desse grupo de risco aqui. Nós somos pessoas ligadas a uma religião. Nós somos crentes, nós somos batistas, eu sou pastor, e nós nos envolvemos com a questão religiosa. E o grande risco de quem se envolve é fazer as coisas repetidamente, mecanicamente, sem perceber os motivos, o propósito e a essência. E era exatamente isso que havia acontecido ali.
Versículo 15. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois eu me lavei e passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? A cabeça dos caras ficou um trevo. E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Esse tempo entre a cura e agora, quando é levado aos líderes religiosos, esse tempo foi um tempo que ele, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido, agora ele se refere a Jesus não mais como um homem. Ele repete o modo como operou-se o milagre, igualzinho, ele explica de novo, e ele diz: foi assim, assim, assim. Mas agora, quem você acha que é esse homem? Esse homem é um profeta, esse homem é de Deus, esse homem é um santo de Deus. E os líderes religiosos primeiro reagem contrariamente. Eles dizem: não, esse sujeito não pode ser de Deus, porque ele violou o sábado, ele curou o sábado. Não podia, irmãos, fazer de fato mexer na terra. Não era possível, diante do código paralelo que havia sido criado, trabalhar no sábado com terra. Então, quando Jesus pega a terra e mexe com ela e põe nos olhos, alguém já logo diz: aí, está errado, tem um ponto da lei que foi ferido, isso não é de Deus. Pouco importa a situação do homem, pouco importa a mudança na vida dele, pouco importa o que estava acontecendo com aquele homem. É mais fácil olhar para uma regra fria da lei e dizer: quem fez isso não pode ser de Deus. Mas a controvérsia se estabelece entre eles, porque um outro grupo olha e diz assim: mas se não fosse de Deus, não tinha poder para fazer esse milagre. O apego, irmãos, o apego a tradições sem fundamento leva à cegueira. Leva à cegueira. Por quê? Porque retira a essência. Retira o motivo original daquele preceito. Aquele preceito existia por quê? Qual era o motivo, o propósito de determinado preceito, seja ele qual for. Eles criaram, os fariseus criaram um código à parte, chamado Mishnah. E quando eles ouvem que Jesus trabalhou com a terra num dia de sábado, eles já não conseguem ver mais nada. O tradicionalismo os cegou. A partir do verso 18 ao 23, eles vão envolver os pais do cego. Aquelas pessoas buscavam uma resposta, elas buscaram que os líderes religiosos dessem a resposta, eles não são capazes. E a partir do versículo 18, o texto nos diz assim: os líderes judeus se recusavam a crer, eu quero voltar, se recusavam a crer, que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Parece a CPI, irmãos. Botaram o cara lá e taca-lhe pau. Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente. Perguntem a ele. Você vê que os pais estão morrendo de medo de sofrer alguma sanção por algo que eles não fizeram.
Não foram eles que trabalharam no sábado, nada, mas o medo é tão grande, o pavor é tão grande, que eles confirmam que era filho deles, eles confirmam que ele era cego de nascimento, mas logo eles dizem, não, mas ele já é bem grandinho. Perguntem para ele. Irmãos, o que a religião se transformou aqui? Em um instrumento de escravidão, de ameaça, de medo. Já não é possível encontrar Deus nesse processo. Sabe o que significa ser expulso da sinagoga? Ser completamente marginalizado socialmente. Sabe quando você ouve que pessoas se converteram numa parte do mundo que não é cristã e ele paga um alto preço? É o que está em jogo aqui. Ele seria colocado de lado, ele seria preterido. E se a gente não tem encontro com Jesus? Se a gente não consegue discernir Jesus no meio disso tudo, não dá para segurar mesmo, não. É mais fácil dizer, vai e pergunta para ele, mas eu não quero enfrentar isso, não. É só por Jesus que se enfrenta isso. É só por Jesus que se enfrenta provação, perseguição. É por amor e gratidão a Jesus. Isso vai ficar muito claro agora, quando nós avançarmos para a conversa que o próprio cego vai ter de novo com os líderes religiosos. Não o cego, mas aquele que fora curado. Os pais não sustentam. Os pais temem a estrutura religiosa. Os pais temem os fariseus. Os pais temem. E eles não nos envolvam com isso. Me deixem fora disso. Eles têm receio. E eles não assumem uma postura ao lado de Jesus Cristo. Mas o cego vai ser diferente. 24 a 34. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram. Primeira coisa que eles disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Qual que era a preocupação deles? Tirar toda a possibilidade que o mérito ou o crédito fosse dado a Jesus. Eu desqualifico Jesus. E quero que você faça o mesmo. Você não pode continuar a falar que esse Jesus fez alguma coisa, porque nós sabemos que ele é pecador. Então a glória não pode ser dada a ele. Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. 25. O homem. Não sei se ele é pecador. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora vejo. Irmãos, essa é uma das frases mais fantásticas de toda a Bíblia. Porque ao mesmo tempo ela é direta, ela é um soco na boca do estômago. Ela é direta. Ela apresenta o fato, ela apresenta a transformação. Ela não permite dúvida, equívoco, especulação. E ela revela algo da relação com Deus que é de fato transcendental, que ultrapassa muitas vezes a nossa capacidade de entendimento e de verbalizar. Mas o que Deus fez? Ele me curou, mas o como e tantas outras, eu não consigo responder, mas eu era cego e agora sou vejo. Tem uma parte aí que não adianta você me perguntar, eu não tenho resposta, mas eu tenho a minha vida para te mostrar. Irmãos, isso aqui é evangelismo na veia. Isso aqui é testemunho de Jesus na veia. Porque ao invés de oferecer respostas teológicas, filosóficas e etc., para um grupo que está especulando alguma coisa, ele diz, não, a minha vida foi transformada por Jesus. Vinte e 26. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Você vê que o cego vai começar a perder um pouco da paciência dele. Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não ouviram
Por que querem ouvir outra vez? E ele vai para cima. Olha a perguntinha que ele faz. Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Irmãos, é coragem. Ele cansou de ficar na defensiva. Ele cansou daquela ladainha, ele cansou. Por quê? Porque quando qualquer religião sem Jesus cansa. Cansa. Mas com Jesus há vida, há renovo, há testemunho. E é interessante que Jesus era um homem, no começo do testemunho dele, depois ele relata que era um profeta, e agora ele diz, vocês também querem ser discípulo dele? Ele se coloca como um discípulo de Jesus. E isso vai ficar claro na resposta que eles vão dar a ele. Eles entendem muito bem que ele está se colocando, ele está assumindo o risco. O que os pais não fizeram, ele está fazendo com todas as letras. E até com um certo tom de ironia. (28) Então eles o insultaram e disseram, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Eles não eram discípulos de Moisés. Moisés aguardava o Messias, e eles não eram capazes de discernir o Messias. Eles eram muito cegos, cegados pela tradição religiosa. O homem que fora curado estava num bom humor extremo. Ele estava feliz da vida. Porque olha a resposta que ele vai dar agora. Perspicácia. Mas que coisa estranha. Respondeu o homem, ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Vocês não são os sabichões. Vocês não são os bambambãs. Vocês não são os caras. Então ele vem aqui, cura os meus olhos e vocês não sabem dele. Mas ele vai piorar isso ainda para o lado dele. Olha só o que ele vai fazer. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Ele não se contém. E ele revela um conhecimento profundo da Bíblia dos dias deles, do Antigo Testamento. Olha o que ele vai dizer, para assim, a cerejinha do bolo. Olha o que ele vai dizer. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Não há nenhum registro em todo o Antigo Testamento da cura de um cego de nascença. Que coisa estranha. Vocês não conhecem, vocês não querem reconhecer, mesmo diante de fatos que falam por si mesmo. Nunca houve registro de alguém que foi curado de um mal como esse. E agora vocês querem desacreditar aquele que o fez. Eu sou discípulo dele. Quando falta argumento, e vai faltar, porque ele deu um banho, vai sobrar estupidez, violência, ignorância. Isso não é de agora. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado está no mundo é assim. Olha o que vai acontecer. 33. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. É a conclusão dele. 34. Agora eles vão tentar desacreditar quem? O próprio cego. E ao fazê-lo, enaltecem ainda mais a obra de Jesus. Eles dizem para o que fora curado, você nasceu inteiramente pecador. Por que eles acreditavam nisso? Por causa da cegueira. Eles estavam expressando, na mesma expressão dos discípulos no começo, ele é pecador por causa dele e por causa do pai dele. Então eles já dizem, você está falando assim com a gente? Quem é você? Você já nasceu no pecado. E não como nós entendemos o pecado à luz da palavra de Deus, como nós nascemos por uma inclinação do pecado, assim, você é um maldito.
Você é amaldiçoado, quer ficar falando das coisas de Deus comigo? Quando falta amor, quando falta entendimento, quando falta clareza de onde está Jesus, é mais fácil repelir, é mais fácil marginalizar. E querem ensinar a nós, então fizeram o quê? Expulsaram da sinagoga. Agora esse homem vai viver marginalizado. Você já ouviu falar que a obra de Deus é completa? Dá uma olhada no que vai acontecer a partir do 35. E eu vou para o final do texto e para o final da nossa reflexão. Quando Jesus soube do que havia acontecido, Jesus soube do que havia acontecido com o cego, com o que fora curado. Procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Filho do homem era uma expressão que Jesus usou demais. Ela tem uma fundamentação lá no Antigo Testamento, em Daniel. E a gente poderia tratar como com o mesmo significado de Messias ou prometido. Jesus gostava dessa expressão quando ele se referia a ele mesmo. A resposta daquele homem, ela nos ensina muito também. Ele já tinha se colocado como um discípulo de Jesus, ele já tinha dito que Jesus era profeta, ele já tinha assumido um preço, ele estava pagando um preço de ser discípulo de Jesus, de dar crédito a Jesus da boa obra na vida dele, mas ele não tinha respostas muito elaboradas ou sistematizadas, ou ele ainda não tinha ido para a classe dos catecúmenos, de doutrinas, chame do que, ele não tinha isso ainda, isso não tinha sido oferecido a ele, mas ele tinha o quê? Uma experiência profunda com Jesus. Agora Jesus vai ao encontro dele para completar essa obra. E ele responde sem nenhum medo, vergonha. Ele diz: de quem é? De quem está falando? Eu quero crer. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E adorou a Jesus. Ele estava demonstrando publicamente. Isso aqui não foi só ele e Jesus, não foi no gabinete pastoral de Jesus, foi em ambiente público. Eu creio que tu és o enviado de Deus. Eu creio que tu és o Messias. Ele viu o que Moisés aguardava ver e que os líderes não viram. Ele viu o enviado de Deus. E ao ver o enviado de Deus, ao ser esclarecido sobre o enviado de Deus, ele o adora. Reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor, como enviado de Deus, é sinônimo de querer adorá-lo. Guarde isso. E toda expressão de adoração que não tem como fundamento Jesus é o meu Salvador, ela tem algum problema. A reação natural de quem reconhece Jesus como Salvador é adorá-lo, é honrá-lo, é agradecê-lo. O texto ainda vai mais um pouquinho à frente. Jesus então diz, 39, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto, como eu disse, era ambiente público, aberto, o ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Eles levantaram para Jesus cortar, irmãos. Botaram a bola na marca do pênalti para Jesus, na linha do gol.
Você está dizendo que a gente é cego, é? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece, pois vocês afirmam que podem ver, mas não enxergam nada. Se vocês assumissem que não poderiam ver, vocês estariam em condição melhor do que quando batem no peito e dizemos: nós sabemos, nós somos, o mérito é nosso. Qual que era o problema daquele povo? É que não importava mais o que Jesus fizesse, não importava mais o que Jesus sinalizasse no meio deles, não importava mais o que Jesus ensinava e confirmava com seus milagres, nada mais importava. Por quê? Porque eles não queriam crer em Jesus. Eles não se rendiam a Jesus. Eles negavam. Eles escolheram a incredulidade. E o cego? O cego via mais que todo mundo. Ele foi curado da sua cegueira física. Ele foi curado da sua cegueira espiritual, exatamente ao ter humildade para ouvir, obedecer ao Senhor. Quero terminar a minha fala. Tem muita coisa nesse texto e eu vou dar uma enxugada bem boa assim. É muito interessante esse desfecho da conversa, porque você tem salvação e condenação no mesmo cenário, na mesma cena. Você tem um homem que é exatamente a confirmação quando Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Agora eu vou confirmar para vocês, nunca curaram um cego de nascença, não há registro disso na história, agora ele está curado. Para confirmação dessa verdade, para ilustração dessa verdade, eu sou a luz do mundo. E o modo como Jesus escolhe fazer remete lá à criação da terra. Eu estava lá quando tudo foi criado, eu crio e eu recrio. E eu estou dando vista a ele agora, porque eu sou a luz de um mundo em trevas. Segunda consideração. Cuidado com a religiosidade vazia. Ela pode enganar muitas pessoas. Ela pode agradar muitas pessoas, mas ela é incapaz de agradar a Jesus Cristo. É preciso ter relacionamento com Ele. É preciso reconhecer a grandeza dEle. É preciso reconhecer a obra que Ele faz. É preciso reconhecê-lo como o Salvador, como o Messias, como o enviado. É preciso reconhecer que toda boa obra da nossa vida veio dele para nós. Muitas pessoas, e ao longo da pandemia isso tomou um volume gigantesco, em alguns momentos das suas vidas e famílias se sentiram em trevas. É o relato de muitos. Parece que vai escurecendo, parece que vai perdendo a alegria, parece que vai sumindo, parece que vai perdendo a força, parece que vai desvanecendo. O relato de muitas pessoas e famílias é que em determinados momentos da pandemia parecia que estavam em densas trevas. Mas isso não é... Quem dera fosse só por causa da pandemia. Ela só aprofundou questões. A verdade é que se nós, por um segundo, por um instante, deixarmos de reconhecer a Jesus, as trevas vão se formando ao nosso redor. E eu quero te fazer um desafio. Você pensa em qual resposta você quer dar para Jesus hoje? Se a resposta da fé, da obediência, de ir lá no poço, na piscina, no tanque e se banhar, mesmo não fazendo nenhum sentido. Se a resposta que você quer dar hoje é dizer: eu quero ser como esse homem que foi curado,
Eu quero dar testemunho de quem fez a obra na minha vida. Eu tenho falhado nisso. Eu tenho me amedrontado. Eu tenho me acovardado. Eu quero abrir os meus lábios com ousadia para dar glórias a Jesus. Ou finalmente você possa hoje estar pensando assim, mas eu nunca soube que Ele era o Filho do Homem. Essa verdade hoje está diante de você. Essa verdade hoje está diante de você, como estava diante daqueles líderes religiosos. Escolha crer, escolha entregar-se a Jesus, escolha confiar em Jesus.